comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Esse não é um dia como todos os outros. Aliás, esse não é um programa como todos os outros. Esse não é um dia da sua vida, um momento, um segundo como todos os outros, porque nenhum segundo, nenhum momento, nenhum dia, nenhum programa é como o outro. Em cada mudança do relógio, em cada alteração do tempo, uma outra possibilidade, uma nova perspectiva, uma chance para a gente caminhar um pouquinho mais, se enxergar, se descobrir, perceber quem somos, e é isso que nós estamos buscando aqui. Enxergar o mundo, todo mundo enxerga e cada um tem um ponto de vista, uma impressão em relação ao significado do mundo. As impressões em relação às calamidades, aos contrastes, aos cenários, às políticas, às culturas, ao que é bonito e ao que é feio, ao que é belo e ao que não é, o que é assustador e o que nós devemos fazer. Cada um tem uma impressão. No entanto, essa impressão altera na mesma medida em que nós alteramos. Portanto, a gente pode falar sobre o mundo aqui, a gente pode falar sobre as políticas, a gente pode falar sobre espiritualidade, a gente pode falar sobre o que quiser. Mas nada disso vai ter valia se de fato não soubermos que, no fundo, estamos falando sobre nós mesmos. É sobre a gente que nós vamos falar aqui sempre nesse encontro pelo rádio que está começando agora, com a sua participação. O nosso WhatsApp é o 5192461960. Mande seu áudio, mande seu texto, participe. Eu já estou online no chat, estou esperando você. E o e-mail é o contato@webradiovagalume.com. Eu vou começar daqui a pouco, agora, durante o WhatsApp, uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Então, se você quiser esperar comigo aqui o texto, que daqui a 2 músicas eu vou ler, já acompanhe os bastidores no meu perfil no Facebook. É só acessar. Mensagens que chegam pela manhã aqui no webradiovagalume.com. Eu estava na nossa transmissão ao vivo, para quem vê pelo Facebook, contando algumas gafes do rádio, assim, algumas coisas que aconteceram comigo e com alguns amigos, isso inspirado pela gafe que eu cometi agora, de estar falando pro Facebook com o microfone aberto. Mas uma coisa leva a outra, uma lembrança leva a outra, isso é muito legal. Você que está ouvindo na rádio e não está vendo no Facebook, depois você vê, né? Depois o vídeo vai ficar lá, e aí depois você acompanha essa parte de bastidores que não foi ao ar aqui pela rádio. Mas você sabe que a gente vive num tempo de... Essa coisa do Facebook, de transmissão ao vivo, deixa isso muito claro. Num tempo de exposições. No passado, alguém previu que lá adiante, todo mundo teria pelo menos os seus 15 minutos de fama. Se não me engano, foi um jornalista que disse isso, né? E esses 15 minutos de fama se estendem hoje para as redes sociais, né? Para o YouTube, para as possibilidades inúmeras que as pessoas têm de se exporem, né? Aliás, eu acho lindo. Eu já escrevi sobre isso, inclusive, há algum tempo no meu blog, quando eu vejo pessoas que aparentemente não têm, ou pelo menos não teria nenhuma chance de se expor em nenhuma rede de TV ou de rádio ou qualquer coisa assim, certamente seriam recusados se fossem para lá levar o seu trabalho e tal. E, no entanto, nas redes sociais tem uma explosão, as pessoas gostam, né? Você deve se lembrar de alguns exemplos assim, de pessoas que fazem sucesso na internet e que não seriam jamais nem ouvidas, nem recebidas num escritório, numa seleção de televisão ou de rádio. O que expõe um outro olhar, uma outra relação das mídias. Eu acho isso saudável. Mas me incomoda, por outro lado, como a gente faz de tudo. Por exemplo, pessoas que fotografam um prato de comida. Veja aqui, estou almoçando. Mesmo as transmissões ao vivo. Eu demorei para começar a fazer isso porque eu sempre quis fazer isso de uma maneira contextualizada. Às vezes eu vejo assim, gente fazendo transmissões ao vivo. Não estou fazendo crítica, é só uma análise. Até porque eu acho interessante. Não estou dizendo que não deve acontecer. Mas me intriga imaginar o que alguém, por exemplo, que está
sei lá, eu vou pegar meu ônibus. Estou aqui no ponto de ônibus fazendo uma transmissão ao vivo. Muito bem, meus amigos, olha aqui, estou no ponto de ônibus, daqui a pouco vai passar o T3 que me levará. Eu não entendo muito bem. Eu até encaro que é uma outra linguagem, é uma outra comunicação. Interessante. Aliás, eu fico vendo, por exemplo, o meu filho tem 13 anos, né? E a exemplo de todos os meninos de 13 anos, ele gosta muito de computador, de internet. E aí eu fico comparando, no meu tempo dos 13 anos, eu era louco por rádio. Então eu conhecia os locutores, eu ouvia a Rádio Cidade em São Paulo, sabia todos pelo nome, brincava de rádio, gravava em casa e tal. Isso não mudou nele, apesar de não ouvir rádio. O que não mudou nele? O amor, o apego, a comunicação. Né? Todo mundo gosta de se expor a uma boa comunicação, independente da mídia. O rádio foi a mídia de um tempo e hoje a internet é de outro. Eu estou tentando conciliar as duas coisas aqui, o rádio e a internet. Eu jamais poderia ter a minha rádio, como eu tenho, se não fosse a internet. Eu não ia entrar em concessão, eu não tenho dinheiro para ter uma emissora de rádio. Mas eu tenho na internet. E não falaria com tanta gente que me ouve em tantos lugares do mundo, ilimitadamente, se não fosse essa tecnologia. Então, o meu filho, por exemplo, ele gosta dos youtubers, né? Então, aí eu fico vendo, o cara tem 1 milhão de acessos, com uma câmera no quarto dele, na cama dele, desarrumada, falando de improviso. Eu acho muito interessante isso. E ele, cada fase, tem um youtuber preferido. É um outro tipo de comunicação. Agora, a exposição não significa relevância. E talvez a gente confunda muito isso. Se não há um problema, quando isso é feito de maneira inocente, como esses exemplos que eu descrevi agora, isso começa a ficar perigoso quando a gente pensa que para que a gente faça alguma comunicação relevante, para que a gente, de alguma maneira, alimente bons pensamentos, influencie de forma positiva na sociedade, seja necessário uma grande exposição, uma grande relevância. E aí eu vejo gente confundindo. Eu estava falando ontem aqui na rádio, sinceramente, eu me sinto muito feliz e muito livre em não me preocupar com isso. Audiência, curtidas, e não pautar os meus assuntos ou os meus textos de acordo com essa expectativa. E não construir em redor ou ao redor do meu trabalho uma estrutura que faça com que ele vire fonte de renda. Não é moral. Eu não acho que é errado. Mas eu acho inegável que quando eu incluo na minha liberdade, na minha condição selvagem de ser e de falar, uma expectativa, por exemplo, de ganhar dinheiro, inevitavelmente meu conteúdo vai sofrer algum tipo de interferência. Nem que seja uma deliberação inconsciente de adaptá-lo à expectativa das massas, que no fim das contas são as massas que sustentam os negócios, né? Mas isso não é negócio. A comunicação não precisa ser negócio. Você, por exemplo, você quer ser relevante? Você tem esse anseio? Você tem essa vontade? Você sente que tem algo a falar, a dizer ou a interferir na sociedade? Tem muita gente que me ouve e que me vê e que muitas vezes se comunica comigo manifestando essa intenção, né? De ser relevante, de ser importante, de fazer algo útil. Eu acho que é um grande engano quando nos convencem que para sermos relevantes nós precisamos de popularidade. Tem gente que tem muita popularidade e não só não é relevante, como é nociva. Popularidade não é sinônimo de relevância. Relevância é outra coisa. Não tem a ver com isso. E nesses tempos de rede social, de facilidade de comunicação, de exposição, de muitas mídias, é difícil a gente fazer esse exercício de reflexão. Geralmente, a autojustificativa é: eu preciso de muitas curtidas, muitas visualizações, muita gente, muitos seguidores, para que então eu possa ser relevante. Eu penso que isso é um engano. Mais sobre isso eu falo nesse texto que eu vou compartilhar com você agora, aqui do livro Mensagens que Chegam pela Manhã. Você vê que meu livro já está meio machucado aqui, meio velhinho e tal. Mas é o meu livro.
E tem essa proposta, o assunto, o tema do texto é para quem quer ser de fato relevante. Então você que me vê aqui na transmissão ao vivo pelo Facebook e você que me ouve pela webradiovagalume.com, eu te convido a me acompanhar. Toda escrita, toda fala, toda expressão de espiritualidade confina o que está acima dos códigos. Quando eu me sento e escrevo um texto, por exemplo, ou venho aqui para a rádio, né, eu sei que eu estou afunilando o que não tem limites conforme o meu entendimento, a minha cultura, o meu olhar, a minha limitada percepção. Isso é inegável. O mais eloquente entre nós não é capaz de traduzir o intraduzível, e tudo por uma simples razão: para que o acesso seja igual, aberto, disponível e não mensurável, nunca confinado a qualquer tipo de intelectualidade ou conhecimento específico. Nenhum de nós tem poder ou controle ou interferência sobre o que de fato é importante, relevante e natural. Eu escrevo, eu gravo vídeos, eu faço a rádio. Há outras pessoas que também fazem da mesma maneira. A gente falando, gente usando a criatividade, as tecnologias, investindo dinheiro, vendendo milhares de livros. Mas olha, nada é tão eloquente quanto aquele que brilha com simplicidade, com clareza no olhar, com pureza de intenção. Qualquer criança é mais pura, portanto mais próxima da verdade do que qualquer mestre. Aliás, o mestre que não for como uma criança vai ser apenas um presunçoso que pensa que sabe. Nada é maior do que o poder de se disponibilizar a amar, ser, estar perto, não julgar, enxergar com pureza, sem nenhuma outra intenção a não ser de servir mesmo. Humildade. As pessoas não são vistas, não são ouvidas. A maioria está preocupada com a própria vida, os próprios interesses, em como levar vantagem. Você quer ajudar as pessoas mesmo? De verdade, essa é a sua intenção? Você quer ser relevante? Então você não precisa necessariamente escrever livros, gravar vídeos ou ser popular. Não é esse o caminho. Não necessariamente, não obrigatoriamente. Não é necessário discursos articulados, frases bonitas, textos complexos, livros profundos, PhD, em nada. Você não precisa ser Master Coaching Spiritual, terapeuta holístico, quântico, reikiano. Não precisa, nenhum mal nessas graduações. Mas são apenas títulos. Não é isso que te faz. No fim das contas, se valorizar isso como fundamental, você estará se encaminhando para o universo da superficialidade. Para ajudar as pessoas, seja humano. Simplesmente esteja presente nas demandas que aparecerão e responda sempre em amor. Responda em amor no cotidiano, no trânsito, na rua com colegas, familiares, garçom, porteiro, motorista do táxi, o chefe. Não fique pregando nada a ninguém, não seja um chato, não tente convencer ninguém a nada, não queira mudar o comportamento de quem quer que seja, não seja moralista, não fique criando estratégias, deixe os catecismos, as doutrinas, os dogmas que fazem mal. Apenas ame, seja humano, ame, isso basta. O que podemos fazer a mais, falar, escrever, produzir, enfim, são complementos, mas nunca a essência. Quem ama brilha. E onde há luz, há luminosidade. As pessoas simplesmente enxergarão naturalmente, onde quer que você esteja, publicamente ou não. Para ajudar as pessoas, seja humano e não se perca em si mesmo. Siga com sobriedade, ajude-se, não alimente grandes pretensões, sonhos ambiciosos, projetos revolucionários, metas utópicas, vou mudar o mundo, a grande paz mundial. Isso geralmente é distração. Se um dia tiver de acontecer dessa maneira, bom, vai ser reflexo da caminhada. Consequência natural de quem decidiu andar em amor com simplicidade e verdade. Portanto, limite-se a caminhar em amor, limite-se a caminhar. Não há fórmulas, nem regras, nem cartilhas. Ame, seja amor, onde quer que esteja, seja com quem for. Essa é a linguagem universal, o vínculo que nos fortalece, nos aproxima e fomenta a paz.
João Bá, meu querido João Bá, Dani Sálvia, Fernando Guimarães, Pet Cipó. Aliás, você viu a entrevista que eu fiz com o João Bá? Entrevista não, a conversa que eu tive com o João Bá. Recentemente agora, alguns dias, né? Eu editei e postei ontem. E eu gostei muito, sabe? Muita gente escreveu, porque a intenção nesse papo que eu tive com o João Bá foi transmitir a você a beleza, a pureza da simplicidade, do mestre que não sabe o que é. A gente poderia ficar nesse papo que tivemos falando sobre assuntos metafísicos ou complexos, mas eu acho que eles não têm tanta contundência, né, quanto a energia, o olhar, o carinho, o amor de alguém simples e conectado à natureza, que consegue transmitir na sua música e na sua poesia a beleza que ele habita. E eu tentei capturar essa energia e colocar nesse papo que nós tivemos, que, repito, é muito mais do que os assuntos que foram tratados, mas é o espírito, a alma que está presente ali. Esse papo está no YouTube, foi o último vídeo que eu postei no YouTube e está no Facebook também, depois você vê. Por falar nisso, para você que me ouve na rádio, eu continuo ao vivo na transmissão do Facebook. Hoje eu estou fazendo um pouco diferente dos outros dias, geralmente nessa hora de interatividade, até para que eu use o celular para pegar o WhatsApp, eu tenho que encerrar a transmissão, mas nessa parte aqui eu vou me limitar às participações de e-mail, de chat e tal, e depois no outro bloco eu vou para o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem 5192461960. 5192461960. Aliás, eu vou até aproveitar agora para interagir aqui com o Facebook. Danilo Marques, João Bá está assistindo comigo. Danilo é filho do João Bá. Danilo, eu não achei você aqui para enviar o vídeo, mas que já que você está dizendo isso, um beijo para você, um beijo para o João Bá, meu querido João Bá. Não vou repetir, já que vocês estão ouvindo, mas é um grande privilégio poder estar com vocês, é um grande privilégio conhecê-los. E o João Bá é um cara muito querido, é um cara... eu falei isso para ele, falei na entrevista e falei isso para ele lá. E falo para muita gente, o João Bá é um cara que quem gosta de boa música reconhece, gosta, ama. Mas Danilo e João, eu não tenho dúvidas que daqui a 30, 50 anos, a exemplo de tantos hoje reconhecidos mestres da música que no entanto não foram naquele tempo, pelo menos não nessa magnitude, será assim com o nosso querido João Bá. Daqui a pouco alguém vai ver e isso vai repercutir e ecoar, e João Bá estará entre os grandes, já está, mas reconhecido pela massa entre os grandes da música. Beijo para você, Danilo, e para você, João Bá, também. A Alane Chaves, o Flávio tá ao vivo? Tô, Alane, eu tô ao vivo sim, na rádio e na transmissão aqui do Facebook, às 8h33 da manhã, no horário de Brasília. Deixa eu ver aqui o que mais está acontecendo no nosso Facebook. É muito bom acordar e poder ouvir as palavras, a Eliane que está nos ouvindo, Denise Maciel, Luiz Cláudio, a Ivanel, caneca bonita, ela está dizendo. Sabe que essa caneca aqui, Ivanel, ó, eu ganhei da Açúcar no encontro que houve lá em São Paulo há bastante tempo. E ela é muito boa, então eu estou usando aqui, é muito bonita, realmente muito boa. Hoje é a caneca que leva o meu chá. Júnior Levita, fala aí sobre eu. O quê? Grande muito, eu sou cantor. Vou mandar vídeo, você vai gostar? Tá bom, Júnior. Pode mandar, meu amigo. Um abraço. Gente, esse ambiente aqui é super legal, hein? Bom ir vendo muita gente querida, com quem eu já não tinha contato, por forças dos movimentos da vida. Um abraço, queridos. A Shirley Rosim, querida Shirley também, que eu conheci no Encontro de São Paulo, tá aqui nos ouvindo. Muito obrigado. Ele manda outro beijo, o Danilo. Um beijo para vocês, Danilo, João. Camila Borges, bom dia Camila. Wanderson Ribeiro também está nos ouvindo. Lídia Malatesta, Sandra Regina, Ricardo Almeida, bom dia meu amigo. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Viviane Jardim, adoro te ouvir, bom dia Viviane. Robertinho Souza Oliveira também deseja bom dia. Nancy Trigo, meu querido Roberto Araújo. Flávio Siqueira tá fazendo bagunça, que nem o João Batista. Alane Chaves. Roberto, eu faço bagunça o tempo todo, meu amigo. Eu já fui pior.
na coisa da bagunça. Hoje eu sou um pouquinho menos bagunceiro, mas eu sou. Se você vê meus livros... Aliás, ontem eu estava descendo o elevador do prédio com um vizinho que está se mudando. E ele estava levando uma pilha de livros, né? E aí eu falei, o que você vai fazer com esses livros? Ele falou, eu estou me mudando, eu ia doar e não aceitaram a doação nos Mensageiros da Caridade, está chovendo, não vieram buscar, eu vou deixar lá embaixo. Você vai deixar os livros? Aí eu comecei a ver e peguei uns 4 ou 5, mas era uma pilha e eram livros... livros até de gramática, livros de política, antigos, tal. Alguns eu achei interessantes. E eu disse a ele, olha, eu poderia pegar mais, mas a questão é que eu tenho livro até no banheiro de casa. Então não dá. Não tenho nem onde guardar mais tanto livro. Alex Toledo, abaixa o som, pelo amor. Alex, eu não sei exatamente qual som você está se referindo, mas enfim. Tá aí a sua reclamação. Fernanda Correia Castilho, bom dia Fernanda. Lembro quando você atuava no Metronite, Roberto Lima. Roberto, é verdade, o Metronite foi muito bom, foi um tempo na Metropolitana em São Paulo. A rádio tinha uma Sprinter e o estúdio da rádio era dentro da Sprinter. E fazia a transmissão ao vivo como o estúdio da Avenida Paulista. E aí eu fazia a transmissão na frente da Casa Noturna, ali na primeira hora de dentro do estúdio móvel, né? E na segunda hora eu ia para dentro da Casa Noturna e continuava o programa lá de dentro, junto com o DJ. Foi um tempo muito legal, isso foi 2000 foi quando o Flavinho nasceu, 2003. 2003 até 2004 e tal. Eu tenho muitas lembranças e muita gente querida, o Jair, o Torrada, o Renato, e o Giacomo, tanta gente querida na Metropolitana, o Vaguinho que está lá, né? Enfim, um beijo para todos. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo no e-mail, contato@webradiovagalume.com é o nosso endereço. O Diogo de Carmo da Cachoeira, em Minas Gerais, ele traz uma sugestão de nome para a rádio. Eu falei aqui na rádio ontem, nós vamos mudar o nome. O pessoal do Vagalumes, do site Vagalumes, já há algum tempo tem me solicitado isso. Eu, no primeiro momento, por não ser obrigado a fazer isso, porque esse registro, webradiovagalume.com, é meu, né? Mas depois me bateu uma possibilidade. Eu conversei com o Daniel, que é um dos donos lá do site, e eu senti que eu deveria fazer isso. Ele me explicou que isso está prejudicando eles têm algumas plataformas com esse nome Vagalume, está gerando confusão, e eu não estou aqui para gerar esse tipo de confusão. E eu achei que pode ser uma oportunidade. E aí eu pedi para quem nos ouve, para os Vagalumes, e quem me ouve continuar sendo Vagalume, independentemente do novo nome da rádio, para que sugerisse novos nomes. Então, desde ontem, nomes vêm chegado, eu estou anotando todos, para que entre dezembro e janeiro a gente coloque uma outra cara, um outro nome, mas uma mesma rádio. O Mensagens continua, o Mundo Incrível continua, tudo igual, só vai mudar o nome e, obviamente, o logo e tal. Eu acho que isso pode ser uma oportunidade, eu acho que isso pode ser bom. Muito obrigado, Diogo, pela dica que você trouxe aqui, tá? A Vilma, de Cornélio Procópio, no Paraná. Flávio, você é a minha melhor companhia, adoro ouvir você enquanto trabalho, eu simplesmente não estou fazendo nada. Hoje você falava sobre mudar o nome da rádio, sabe que imediatamente me veio um sentimento de algo que você sempre passa, que é a queda livre, aquele momento em que não são apenas palavras, mas um voo sem medo, apesar de corajoso. Então, algo a ver com os pássaros. Beijos. Obrigado, Vilma. É isso mesmo que eu estava falando aqui. Eu odeio as coisas fixas, eu não gosto. Eu preciso de movimento. Eu já falei, eu sou pássaro, né? Eu não vivo em jaula nem gaiola. E eu não tenho apego ao nome da rádio. É legal, mas há outras possibilidades. E ontem eu estava explicando com mais detalhes, aliás, esse vídeo está no YouTube do programa de ontem, sobre as constantes mudanças em mim, que durante a minha caminhada, nesse trabalho que eu faço aqui, foi trazendo outros públicos, foi mudando um pouco a minha linguagem, a minha percepção para muitas coisas. Eu sou o mesmo, eu parto do mesmo lugar. Mas as perspectivas que eu vejo, esse mesmo que sou, vão se alterando com o tempo. E eu permito que seja assim, aliás, eu gosto que seja assim. Eu me incomodaria, eu fiz agora aniversário no fim de semana, e um dos exames que eu faço no aniversário é justamente esse, perceber onde é que eu estou em relação a onde estava no aniversário anterior, e eu percebo pontuações, né? Então, tudo está em processo de renovação, de transformação, de reposicionamento, e acho que a rádio não fica fora disso, né? Então,
na primeira mensagem do Vagalumes eu senti que isso não deveria ser feito. Na segunda, me bateu com muita intensidade que talvez fosse sim o momento de fazer. Então vamos, né? Por que não? E o legal é que as pessoas estão interagindo, estão propondo, e está me ajudando a pensar nesse novo nome que em breve nós vamos ter. Tá bom? Obrigado pela sua dica. Ellen Montenegro, de Campina Grande, Paraíba, está nos ouvindo aqui, manda um alôzinho. Flávio, adoro a rádio, está me fazendo muito bem, estou conseguindo aos poucos me desprender dos medos e crenças, me sentir livre em meus pensamentos e no meu coração. Forte abraço, amigo, fique bem. Eduardo Gomes, da onde que é o Eduardo Gomes? Deixa eu ver se não tem. Gravataí, Rio Grande do Sul. Obrigado, Eduardo, fique bem você também, meu amigo, um beijo para você, obrigado pela sua mensagem, eu fico feliz de saber que a rádio está sendo importante para você, tá? Ana Paula, de Americana, em São Paulo. Prazer ouvir, conheci faz pouco tempo e me identifico muito com as músicas da rádio e a equipe toda. Obrigado, Ana. Você que está nos ouvindo há pouco tempo e já se manifestou. Eu costumo dizer que entre os tantos que ouvem, a minoria é quem se manifesta. Então, quando alguém chega e diz, olha, eu estou ouvindo há pouco tempo e já faço questão de marcar minha presença, eu me sinto recompensado e muito feliz por saber a Ana Paula agora. Eu não sabia que você estava aqui. Agora eu sei que a Ana Paula, de Americana, em São Paulo, está nos ouvindo. Valéria Bonfim, de Brasília, manda um e-mail também. Flávio e ouvintes, bom dia. Eu recebi uma notícia que me pegou de surpresa. Eu vou coordenar uma equipe de trabalho voluntário. Eu estou entrando em angústia, pois eu não sei como é que eu vou ser chefe de nada, pelo menos não ainda. E gostaria de uma orientação, um norte, como me apresentar à equipe, como surpreender positivamente as pessoas, como legitimar a minha autoridade. Em que parâmetros eu devo me pautar para conseguir influenciar positivamente uma equipe de voluntários que supostamente devem ter o coração imbuído de altruísmo, mas que são indivíduos também necessitados de compreensão, afeto, carinho e suporte, assim como eu mesma. Grata pela luz, Valéria. Minha querida, muito obrigado pela sua mensagem. Você sabe que, Valéria, a gente está muito sobrecarregado, especialmente nesse ambiente corporativo, né, do que significa ser um líder. Não faltam publicações, não faltam treinamentos. Esses dias, viajando de carro, eu passei por uma estrada em Santa Catarina e tinha um outdoor de uma palestra dessas de liderança que ia ter com 2 conhecidos palestrantes, e no outdoor dizia assim, todo treinamento é muito bom, mas esse é melhor, uma coisa assim. E eu fiquei pensando, por quê? Né? Eu já vi no YouTube parte de palestras dessas pessoas e eu não vejo muito além de motivação, de aeróbica, que se chama de exercícios comunitários, de frases prontas, de autoajuda. Eu não acho que isso é ser líder, Valéria. E talvez a sua angústia diante dessa possibilidade seja justamente, de alguma maneira, apreender em você esses pesos e reproduzir aquilo que se indica como sendo ideal para um líder. Eu não penso assim. Você, por exemplo, falou, e isso é maravilhoso, demonstrou aqui que sabe o que sua equipe precisa. Pessoas que devem ter o coração imbuído de altruísmo, mas que são indivíduos, ou seja, humanos, necessitados de compreensão, afeto, carinho e suporte, assim como eu. Não foi isso que você disse? Portanto, seja o exemplo disso. Não como alguém cheia de metas e regras e roteiros e técnicas. Porque essas técnicas, na minha opinião, de liderança, são relativas, são perecíveis, porque quando o relacionamento não é genuíno, ainda que durante algum tempo motive, depois passa. É igual aquela história do técnico, que chega no time e o time dá um gás. O time melhora, o time que estava perdendo passa a ganhar porque houve a mudança de técnico. E passa um tempo, o técnico cai na mesma, o time cai na mesma, e aquele técnico 1 mês, 2 meses, 6 meses depois é demitido. Né? Foi só a motivação, não foi a liderança, não foi o exemplo. Liderança é exemplo. Você sabe que a sua equipe precisa de compreensão, de afeto, carinho e suporte, portanto seja isso, naturalmente, não como técnica de liderança, mas como ser humano que agora vai caminhar com os outros e ser uma referência de exemplo. Então, antes de dar isso aos seus liderados, que você seja assim, seja humana, esteja atenta
Olhe para os seus liderados. Ouça os seus liderados. Lembre-se que eles são humanos. Não tente resgatar deles somente a tal produtividade. Seja humana, seja exemplo, seja amor em cada situação. Um líder não pode ser amor. Por quê? O que você entende como amor? Ficar passando a mão na cabeça, ser complacente com o erro? Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo para ser humana, para ser exemplo. Não se sobrecarregue com a necessidade de responder a tantas expectativas técnicas do que significa ser um líder. Talvez, ao invés de olhar para os empresários de sucesso, para os reconhecidos líderes de sucesso, seja mais interessante a gente olhar, por exemplo, a figura, não sei exatamente como foi sua relação, mas estou falando de uma maneira genérica ou generalizada, a figura do pai, a figura da mãe. Como é que um pai, admirado e amado pelo filho, sustenta a sua liderança? É liderança. O filho segue o pai, pelo menos durante parte da sua vida, né? Isso não se dá por chibatada, por porrada, por gritaria, ainda que em alguns momentos seja necessário contundência, seja necessário o não, mas o pai faz em amor, ou pelo menos a maioria faz. Fazendo em amor os erros, e todos cometem, erros de liderança, erros de pais ou de gestores, que seja, são, na minha opinião, minimizados pela força daquela, ou pela intensidade daquela pureza. Você entende? Então, minha querida, coloque-se em amor, em genuinidade, em simplicidade, em pureza e não há o que temer. Tá bom? Tudo de bom. No nosso e-mail ainda, contato@webradiovagalume.com, Júlio Queiroz, de Planaltina, em Brasília, ele traz assim: bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte, boa saúde, boa vida, boa vista, boa audição, boa visão, boa amizade, boa interpretativa. Tamo junto! Obrigado, Júlio. Tudo de bom, meu amigo. Um abraço para você. O Júlio é outro cara querido que eu conheci também no nosso encontro que houve em Brasília. Foi um encontro inesquecível, um encontro muito legal. Um grande abraço para você, tá bom? Eu quero desejar bom dia também para quem está no chat da rádio. Aqui no site tem um chat. Então, gente sugerindo nomes para rádio. Robson fez uma sugestão. Lua. Aliás, Lua, deixa eu te agradecer. Eu não fiz isso. Eu fiz isso lá na página, mas eu não te agradeci pela página que você abriu no dia do meu aniversário. Eu achei isso de uma beleza e generosidade muito, muito linda. Então, muito obrigado, tá? Pelo carinho e de todos que se manifestaram lá. E aproveito para estender a minha gratidão, porque ontem eu fiz menção sobre isso, mas eu acho que depois eu estava pensando e ouvindo a reprise, eu poderia ter sido um pouco mais eloquente em relação a essa gratidão, né, por todas as manifestações de Facebook, de WhatsApp. Eu acho que eu respondi todo mundo. É possível que um ou outro tenha ficado sem que eu tenha visto, mas os que eu vi eu respondi. Então, muito obrigado. É muito recompensador sentir esse amor, esse carinho, essa gratidão manifesta nesse dia, tá bom? Um beijo para todo mundo e obrigado por isso. Pra gente encerrar, eu vou tocar uma música já vou encerrar a transmissão do Facebook. A Vivi Medeiros fala sobre o que eu comentei da liderança, ótimas palavras. Geisabel, eu sou a Geise de Monteiro Carlo, amo lhe ouvir, assim sendo, atingindo os 4 cantos do mundo. Tem ver mais aqui. Deixa eu ver o que ela falou. Então, que tal Rádio Voa Colibri? Beijos. Obrigado, Geisa. Fica entre as sugestões. Kátia de Eunápolis, na Bahia, está nos ouvindo. É que tem algumas pessoas que estão repetindo aqui, que eu já falei, então estou pulando aqui para os que eu não falei ainda. Eu gosto dessa frase: seja a pessoa que você quer conhecer. Isso provavelmente a Fabiane se referindo à história da liderança, né? E é verdade, Fabiane, está dentro daquilo que eu disse. Não termina, por favor, alguém falou aqui. Eu vou precisar terminar no Facebook porque eu vou precisar do celular. Senão hoje não vai ter interatividade do WhatsApp. É um só, né? Para transmitir, para ler. Então eu preciso no próximo bloco responder o WhatsApp. Ainda bem que a gente tem a rádio. Quem me vê agora no Facebook não precisa terminar. É só continuar ouvindo a programação da rádio, webradiovagalume.com. Cristina Andrade Miranda, bom dia, Flávio. Bom dia, Cristina, tudo bem? Wanderson Ribeiro, aparece aqui, Flávio. Tô aqui. Ele é de ABC de Belo Horizonte.
E aí vai, né? Eu acho que eu li a maioria aqui. Naya Wangler: estou de stand-by no trabalho, sem poder colocar o áudio. Então, ligo o reading para tentar captar a mensagem. Tem muita gente que ouve no trabalho, no fonezinho ali, né? Tipo esse aqui assim, disfarçado, tal, ali, digitando, tal, e ouvindo a rádio. Um beijo para quem está no trabalho. Aliás, é por isso que o programa tem muitas reprises. 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, no horário de verão, para quem não pode ouvir nesse momento de manhã ao vivo, às 10 para as 9 da manhã, no horário de verão, ter a possibilidade de nos acompanhar nesses muitos horários aqui do Mensagens na web rádio vagalume.com. Então, olha, para os queridos e queridas do Facebook, um beijo, muito obrigado. Essa transmissão foi bastante longa e eu fico feliz por isso. Farei outras e pretendo fazer outras fora do horário do programa também. Um beijo para você, fique bem e acesse webradiovagalume.com, que a gente continua aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, o nosso encontro pelo rádio que não termina. Vai até às 10 horas no horário de Brasília, e você do Facebook, eu espero por aqui. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Bom dia, Flávio e demais vagalumes aí conectados nesse momento da rádio. Agora aqui em Palmas, Tocantins, são 10 para as 8 da manhã. Aqui não tem horário de verão. Eu queria só fazer um agradecimento especial ao trabalho do Flávio Siqueira, esse cara fantástico que eu acompanho já há mais de um ano, e nesse último ano especialmente eu passei por momentos muito difíceis e todas as noites eu escutava a programação, as reprises na madrugada. Passei mais de 8 meses com meu pai sofrendo, lutando contra o câncer. Infelizmente ele faleceu há alguns dias, mas eu pude passar por isso com mais firmeza, com mais consciência, com mais paz, a partir do momento em que eu pude ampliar meus horizontes com os pensamentos compartilhados por todos, especialmente pelo Flávio, aí na Web Rádio Vagalume. Então estou passando só para agradecer muito, Flávio. Muito obrigado, cara. Você foi muito importante aí para mim e eu pude crescer bastante. A dor é difícil, a dor é grande ainda, mas, cara, eu acho que se eu não tivesse te encontrado há quase 2 anos atrás, eu poderia ter baqueado muito mais e sofrido muito mais e ter enfrentado isso de maneira diferente. Você me deu muita força. Um grande abraço. Fica com Deus aí. Um abraço a todos. Marcelo, meu amigo, tudo de bom para você. Fique bem. Eu imagino como é que deve estar doendo, né? Como você bem disse, o luto tem seu espaço, o luto tem a sua importância, o luto tem a sua relevância. Quando a gente perde alguém querido, não deve se negar. Muito pelo contrário, é algo que a gente tem que encarar. Não só a perda de quem nós amamos, mas nós estamos indo embora lentamente, né? Todos que nós amamos um dia se despedirão. Toda a configuração ideal deixará de ser. Toda a família um dia não mais será, a não ser na memória, na lembrança e naquilo que fizeram e que cada indivíduo fez pelo próximo, pela humanidade. E às vezes até secretamente, né? E no entanto revelado a beleza de gestos, de atitudes pequenos naquele tempo, mas que ficaram memórias que são resgatadas. Eu imagino que isso aconteça entre você e o teu pai, né? Qualquer coisa, um dia que vocês estavam na cozinha comendo panqueca e não tinha nada para ficar na memória, mas aquela cena do cotidiano se mantém em você como um fragmento desse que foi. Foi e não foi. O que foi é aquilo que sempre deixa de ser, que é o corpo. Mas nós não somos o corpo. Nós somos, além de, entre tantas coisas, nós somos aquilo que nós fazemos, que pensamos. Nós somos as pessoas que nós tocamos, é aquilo que eu falei para o João Bá no papo que nós tivemos. João Bá, você é a música, você é a poesia, você são as árvores que tocou, os pássaros que fizeram parceria contigo nas músicas.
nós somos muitos, né? E sempre que a gente se relaciona com alguém, de alguma maneira aquela pessoa se nos toca, e é o caso, o pai, né, fica na gente. Então hoje você é um pouco mais seu pai também. Seu pai vive em você também. E você pode melhorá-lo em você. Portanto, todas as relações são muito ricas. Eu costumo dizer que que viver é um aprendizado de morte, né? Porque é justamente essa eu posso chamar de sombra, de ameaça, inquietude, essa certeza que nós temos que tudo um dia deixará de ser, como há pouco eu disse, toda a família, toda configuração, todo cenário, para o bem ou para o mal, vai se desfazer, né? Então essa percepção, ela muda a nossa perspectiva. E eu acho que isso traz beleza para a vida. Não importa qual seja a crença, né? Traz beleza. Seja o que crê num outro mundo, numa outra vida, ou que não crê em nada, enfim, não importa. O fato de que somos como uma chama de vela traz beleza para a vida. E eu consigo vincular essa beleza a um olhar, a uma esperança de que nós não terminamos. Termina o corpo. A consciência não é física, então não termina. Quando passar esse prazo de luto, porque isso também passa, né? Fique com as boas memórias, fique com a boa lembrança para que seu pai cada vez mais viva intensamente em você. É assim que você pode mantê-lo aí, e assim ele viverá em você. Tá bom, meu amigo? Fique bem, Marcelo. Um grande abraço para você, tá bom? Obrigado pela sua mensagem. Flávio, tudo bem? Eu namoro há quase 6 anos e eu sou extremamente supersticiosa com tudo. Adoto um pouco de cada crença, tais como budismo, hinduísmo, espiritismo e enfim. Eu sou feliz assim. Ele é bem diferente, cético. Ele acredita em Deus, mas o Deus dele é limitado. Pouco posso comentar dos meus assuntos com ele. Ele não acredita em nada. Aliás, vê filmes de terror e ri. Hahaha, ela coloca aqui. Será que eu sou demais? Ou é ele que é de menos? Olha, talvez as duas coisas, eu não sei, né? Mas você sabe que uma relação, um namoro, casamento, tal, eu acho que é preciso, que é melhor, na realidade, que alguns pontos em comum existam. Não precisa ser tudo, né? Você pode ser palmeirense e ele corintiano. Você pode ser petista e ele PSDBista. Você pode ser católica e ele ateu. E isso pode ser perfeitamente de fácil convívio. Você pode ser Inter e ele Grêmio. Agora, o importante é que vocês concordem nas coisas básicas, simples e cotidianas e essenciais. Eu não acho que é essencial ser cético ou ser católico ou espírita. Eu não acho que isso é essencial. Eu não acho que um está certo e o outro está errado. Eu acho que cada um lê a vida conforme a fresta de onde vê. Seja a fresta do espiritismo, do catolicismo, do ceticismo, são frestas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me dizia: eu fiz 2 anos de psicologia e parei porque eu deixei de acreditar nos seres humanos. Eu sinto que eu fui me tornando cada vez mais cético. Eu estava dizendo para as pessoas, mas eu acho que o ceticismo é uma fresta linda também. O niilismo trouxe muitas coisas. O niilismo relativiza por completo tudo, né? Eu não penso assim. No entanto, eu acho que dentro dessa perspectiva também há frestas, também há possibilidades de entendimento de coisas simples. Já que tudo é relativo, por exemplo, ou já que tudo não é, tudo deixa de ser. Na realidade, o relativismo do niilismo se projeta mais na direção do não ser, né? Da desconstrução de qualquer parâmetro. Já que é assim, então vamos viver no que temos, no que somos, no que experimentamos no agora. Eu posso usar essa fresta para sustentar essa ideia. Portanto, tudo pode ser bom, desde que vocês não briguem por conta disso. Que a conexão entre vocês não seja necessariamente nas discussões dentro da sua superstição e dentro do ceticismo dele. Que vocês encontrem entre essas diferenças um caminho em comum, respeitando, no seu caso, a posição dele e vice-versa, mas sabendo que não é isso que no fim das contas vai importar. Se ele respeitar a sua superstição e achar até engraçado, né? E se você respeitar o ceticismo dele e não enxergá-lo como o Deus dele é limitado, por exemplo, mas qual não é?
toda crença em Deus tem os meus limites. Eu posso, não, meu Deus é ilimitado, meu Deus fez o mar, as terras e o céu, meu Deus, tudo bem, na retórica, no discurso isso é lindo, mas no cotidiano, na prática, na relação da tua fé, a tua fé em Deus tem os limites teus, são seus limites, portanto, todo olhar projetado em Deus é limitado, porque são os meus limites. Eu nem sei o que é o não limite. Eu não sei, eu sei a palavra, o significado do ilimitado, mas o que significa isso de fato? Então, minha querida, tente lidar com isso e tente enxergar dessa maneira. Agora, se você sente que não é possível, né? Bom, aí cada um siga o teu caminho. Também não dá para viver uma relação de desentendimento, de briga, onde um olha para cá, outro para lá, onde um quer isso, outro aquilo. Enquanto é tempo, cada um siga o teu caminho. Mas quem sabe vocês não conseguem administrar isso e encontrar um caminho de conciliação, apesar das superfícies diferentes. Um beijo para você, tá bom? Bom dia, Flávio, me tira uma curiosidade. Vai trocar o nome da rádio? Beleza. Mas esse símbolo aí, tinha algo a ver com vagalume? Parece uma plantinha, e significa algo? Vai mudar também? É o Thales que nos manda a mensagem aqui. Thales, bom dia para você. Pois é, Thales, o símbolo da rádio é um vagalume estilizado, né? Ele não é um desenho de um vagalume. É a primeira crítica que eu ouço em relação ao símbolo. Eu gosto, mas vai mudar, porque não faz sentido manter esse vagalume estilizado se o nome da rádio vai ser outro, né? Então, um dos trabalhos que eu vou precisar fazer, por isso eu preciso de um tempo, é decidir o nome e então regravar toda a plástica da rádio, todas as vinhetas. Eu vou ter que fazer uma migração do site. Então, quem, por exemplo, viu meus vídeos no YouTube e acessar webradiovagalume.com, ou quem de repente não souber da mudança, eu vou direcionar. Então vai para o site novo, vou deixar a página avisando, o nome mudou, o site é esse. Então tem toda a página no Facebook, todo um trabalho de comunicação que vai precisar ser feito por conta dessa mudança. Tá bom, meu querido? Um abraço para você, fique bem. Uma mensagem aqui, Flávio, bom dia. Marcelo, Aline, Davi e Theo, aqui no Ceará. O que não faltam são ideias para o nome da rádio. De acordo com o Davi, que tem 13 anos, deve se chamar Dias com Conhecimento. O Theo tem 11 anos e ele sugeriu Luz da Sabedoria. O Marcelo disse Luz do Saber. Abraço de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, Aline, Davi, Theo. Obrigado pelas dicas. Um beijo para vocês. Uma das coisas que eu estou achando legal nessa troca de nome é essa interatividade aqui, né? Essa coisa de todo mundo fazer juntos. Por exemplo, a Thaís de Juiz de Fora também mandou umas sugestões aqui. Rádio Solavanco. Rádio Lagarta. Aí ela fala, para você que quer ver a borboleta, tem que ter a paciência com a lagarta. Bom, são ideias para descontrair. Bom dia a todos. Obrigado, Thaís. Bom dia para você também. Um beijo. Todas as ideias estão sendo consideradas. Eu estou anotando todas. Um dos parâmetros, eu estava dizendo ontem aqui, para você que quiser me ajudar, isso já desde do vagalume, né? E continua sendo cada vez mais. Eu não quero na rádio nenhum nome que tenha essa conotação de rádio da iluminação, da mente expandida. Eu não gosto disso. Não é a minha linguagem, né? Que tenha, eu acho até um pouco presunçoso. Rádio, sei lá, da mente quântica. Não. Eu quero uma coisa simples, leve, né? Eu já estou com algumas coisas em mente, até a partir de algumas sugestões de vagalumezinhos. Aliás, quem ouve continua vagalumezinho. Mas mais adiante, quando a coisa estiver mais estruturada, até porque eu preciso registrar e ver como é que é, né, antes de divulgar, enfim. Mas essa é a ideia, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que tem me ajudado e que tem sugerido nomes aqui. Chegou mais um aqui no nosso e-mail da nossa querida Deise Aur, e ela sugere assim, Rádio Pacifixe. Muito obrigado, Deise. Um beijo para você. Mais um, essa sugestão deram ontem, o Jânio de Carvalho Rodrigues, Praia Grande, São Paulo. O nome da rádio, Web Rádio Pirilampo. Tá bom, obrigado, meu amigo. Vou tocar mais uma música e daqui a pouco eu volto com mais mensagens aqui no contato @webradiovagalume.com
e no nosso 5192461960. Oi, Flávio. Bom dia para vocês, para mim aqui é boa tarde. Eu te escuto já há um tempo e eu queria só falar que eu acho muito legal. Eu comecei a te ver pelo YouTube. Desculpa te falar, meu nome é Dalvina, eu não moro no Brasil, eu moro aqui na Holanda. E tô grávida e meu bebê tá para nascer agora na quinta-feira. E eu tô muito feliz e eu queria te dizer também que é muito bom te ouvir como tá ouvindo na rádio hoje, porque eu ouço aqui em horário diferente, né? Que a sua voz é muito boa de ouvir e toda vez que eu ponho pra ouvir eu deito aqui na minha cama e acabo dormindo. Então não sei se é bom ou se é ruim, porque eu acabo dormindo, eu acho que é muito suave e me acalma muito. Então eu queria te agradecer e falar que eu tô muito feliz de ouvir você e eu tenho aprendido muito e que eu tô aqui na expectativa do meu baby nascer, que ele vai chamar Oliver. E eu tenho uma filha de 8 anos também, né, Amália? Eu tirei uma fome. Fala oi. Oi. Ok. E aí eu tô muito feliz e assim que o bebê nascer eu dou notícia aí. Mas obrigado por tudo e um bom dia pra vocês. Pra mim aqui é boa tarde. Hoje é dia 17, se não me engano, de outubro. Um forte abraço pra vocês aí da rádio, que ouvem, né, a rádio também. Mas é isso aí. Muito obrigada, um beijo. E fiquem com Deus, tá? Tchau. Muito obrigado, um beijo pra você, pra sua querida aí, pro bebê, o Hyde Oliver, né, que tá chegando. Tudo de bom, ela mandou umas fotos aqui pra mim, da família, da filhinha, ela grávida, o marido, eu acho que deve ser os sogros, enfim, muito legal. Um grande beijo pra você que me ouve aí na Holanda. E depois nos traz, sim, as notícias, né, do nascimento, como é que foi, se deu tudo certo, enfim, certamente dará. Esse é um momento maravilhoso na vida de todo mundo. Você já tem uma filha e sabe disso, né, mas eu imagino como deve ser a sensação de outro filho. Isso pode trazer outros olhares, certamente traz, e eu acho que sempre é especial. Então um grande beijo, parabéns e muito obrigado por se manifestar, tá bom? Alguém mandou boa tarde aqui, 1466, final telefone, 11, São Paulo. Não tem o nome, mas para você também, para nós aqui, bom dia. Ou boa tarde, de repente tá ouvindo na reprise, vai ouvir na reprise, né? Você acha que tem alguma coisa muito errada com pessoas e o mundo, digamos, em todos os sentidos? Na realidade, não sinto que isso aqui foi uma pergunta para mim, é o Diogo, porque ele manda um vídeo aqui, que eu não abri ainda, me parece que é uma introdução ao vídeo, mas, já que você tocou nesse assunto, ô meu amigo Diogo, eu não acho que tem uma coisa muito errada, necessariamente, com as pessoas e o mundo. Eu acho que essa sensação... Eu ia usar a palavra paranoica, mas não é o tom que você usa e eu não quero que você pense que eu estou falando de você. No entanto, tem gente que se relaciona com o mundo assim, né? Sempre tem uma teoria da conspiração e tal. Existe uma diferença, existe uma ambivalência de mundos em nós. Em nós há um mundo físico, tátil e mental. Em nós há um mundo metafísico, espiritual, né? E a gente pode chamar o mundo da alma, o mundo da consciência. Nós somos seres psicossomáticos, né? O nosso corpo representa, expressa a nossa consciência. Então essa ambivalência nos faz, ao olhar para a vida, ter questões que há milhares de anos são feitas. Isso que nós vemos é real. Esse mundo existe. O que eu penso que de fato é. Isso não veio depois do filme Matrix. Isso já vinha lá com Descartes, por exemplo. Aliás, já vinha antes, né? Platão, Sócrates, de alguma maneira, Platão falava da caverna de Platão, Descartes, penso, logo existo. E a filosofia é pautada desse questionamento que bem mais para frente, foi traduzido em tema de cinema, como, por exemplo, entre outros filmes, o Matrix, entre livros. Alguns abordam isso no aspecto mais político, como George Orwell, como o Aldous Huxley, o Huxley mais na coisa tecnológica, né? Mas essa questão do que de fato é real, isso está presente na gente o tempo todo. E não tem resposta. Quem te garante que você não está sonhando? Eu me lembro daquela história que eu já contei aqui, do monge que acordou deprimido e o seguidor perguntou o que houve.
Ele disse: eu sonhei que eu era uma borboleta. E aí ele falou: vem cá, qual o problema? E o monge respondeu: o problema é que eu não sei agora se eu sou um homem que sonhou que era uma borboleta ou uma borboleta que agora sonha que é um homem. E se for? E se for? E se você estiver agora em coma, na UTI, de um quarto, de um outro mundo, de um outro tempo, de um outro momento, e estiver experimentando essa imagem que você chama de realidade, e no entanto é uma realidade produzida por sua mente? E se for? Eu estou dizendo isso, né, porque ainda quase que num tom de brincadeira, apesar de não desconsiderar essas possibilidades, mas essas percepções, essas questões, essas dúvidas nos geram saltos de entendimento. É o que eu digo, perguntas que trazem muitas respostas e respostas que trazem outras tantas perguntas. E é isso que mantém o movimento. Então, antes da gente apontar e dizer a humanidade é horrível, é tudo péssimo, é tudo ruim, eu prefiro enxergar antes essa ambivalência em mim por uma razão. Eu não sei até que ponto a minha crítica a tudo aquilo que eu chamo de ruim na humanidade não é uma projeção do que eu não quero ver de ruim em mim. Isso não quer dizer, obviamente, e quem me acompanha sabe disso, eu vivo insistindo nessa tese de que a humanidade tem muito a aprender, tem muito a se encaminhar. Nós vivemos alimentando uma cultura de massa que nos afunila cada vez mais. Mas isso todos nós já sabemos. É muito fácil a gente apontar para o mundo e dizer os erros, né? É muito fácil a gente questionar e até que ponto estamos numa Matrix. Tudo bem. Agora, até que ponto a Matrix sou eu? Até que ponto a Matrix está em mim? Até que ponto são as minhas distorções interiores que fazem com que eu projete para o lado de fora e saia por aí criticando o mundo? Até porque você vê que muitas críticas aos sistemas, ao mundo, às políticas, tal, são fugas. Né? Aqueles que saem por ali dizendo: eu estou aqui defendendo a família, a moral, os bons costumes, você acha mesmo? Ou estão se defendendo de mudanças de um mundo que não para, que lhes ameaça, e então, como meio de autoafirmação, sai com suas bandeiras. Eu estou dando um tema de exemplo, mas isso pode se expandir em muitas direções, né? Então, que antes eu comece a enxergar em mim, a questionar em mim, para saber até que ponto o mundo em mim, o mundo que sou, é real ou não é. Tá bom, Diogo? Um abraço, meu amigo, tudo de bom. Flávio, eu vou deixar minha sugestão para rádio, é a Viviane do Rio, Rádio Girassol. E ela coloca entre aspas aqui: a flor de girassol significa felicidade. A cor amarela ou os tons cor de laranja das pétalas simbolizam calor, lealdade, entusiasmo e vitalidade. Rádio Girassol. Legal, Viviane. Vou anotar aqui, gostei também. Obrigado, tá bom? Beijo pra você, tudo de bom, muito obrigado. Mais alguém que sugere um nome aqui? É o Rodrigo de Minas Gerais, Rádio Esperança. Deixo aqui minha contribuição, Flávio, um abraço. Obrigado, Rodrigo. Outro pra você, fique bem, meu amigo. Obrigado pela sugestão. Chicão caminhando, já é verão no Rio. Ele manda uma mensagem: maravilha, Chicão, boa caminhada, tudo de bom pra você, fique bem. Eu sempre fui uma pessoa medrosa, outra mensagem que chega aqui. Daquelas que nunca fazem nada por sempre olhar os contras. Será que nunca tive um verdadeiro sonho? Ou nunca tive justamente por desistir? Será que quando fazemos algo que nos fascina, tudo isso torna-se irrelevante? Olha, minha querida, tudo pode ser real dentro disso que você falou aqui, né? E outros motivos também. Na realidade, eu acho que essa insistência, quase que uma ditadura, qual o seu sonho? Lute pelo seu sonho. Eu sempre volto para aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Todos nós temos os nossos sonhos, mas de onde eles partem? Eles partem do que somos. E muitas vezes os sonhos que partem do que somos partem com, ainda que nós não vejamos isso, mas com a tentativa de mascarar o que não queremos ver em nós. Sonhos são duvidosos, sonhos são relativos. Eu tenho cautela com os meus sonhos. Isso não quer dizer que eu não os alimente, mas eu tenho cautela. Antes eu prefiro me enxergar e saber por que
eu tenho esse sonho? Por que isso é importante para mim? Por que eu quero isso? Por que isso me vale ou por que isso não vale? E é nesse processo que você vai, inclusive, não só modificando os seus sonhos, mas fazendo com que eles não sejam tanto a prioridade da tua vida. A prioridade da vida é o caminho, é o cotidiano, é a presença no momento e é extrair de cada experiência da vida o significado que lhe habita. E então você cresce, e enquanto cresce, os sonhos se modificam. No teu caso, você identifica o fato de ser uma pessoa medrosa, que não fazem nada por sempre olhar os contras. Uma vez que você tenha percebido isso, eu já acho um grande passo para que então ilumine essa sombra com a luz da sua consciência que viu, que assumiu, que reconheceu e que agora, todas as vezes que esse padrão se repetir, enxergará. Você sabe, um exercício, por exemplo, você está num ambiente com muitas vozes, né? E você não está ouvindo, entendendo o que elas falam, você não consegue discernir os assuntos. Aí, de repente, no meio daquela muvuca, daquelas vozes, você presta atenção num som específico. Não que aquele som tenha começado naquele momento. O som já estava diluído entre as vozes. Mas com tantas vozes, com tantos ruídos, você não tinha percebido. Por alguma razão, talvez aquele som seja vinculado a uma imagem, e por ver a imagem você percebe o som, então aquele som ganha destaque. Ele vai continuar na mesma altura, ele vai continuar entre os mesmos outros sons, mas uma vez que você tenha percebido esse som, agora você não consegue parar de ouvi-lo. E já percebeu isso? Ou isso pode valer com uma imagem, um quadro com muitas imagens, você está vendo o quadro perifericamente, de repente você vê num ponto do quadro uma velhinha carregando flores, lá no fundo. Aí você fica pensando, o que essa velhinha, o que o pintor queria dizer? E agora todas as vezes que você olha para o quadro, sua mente vai imediatamente para a velhinha carregando flores, porque agora você viu. Então isso vale para o quadro, isso vale para os sons, isso vale para as imagens, isso vale para o que somos. Você viu entre a multidão de ruídos e de pensamentos uma imagem que te toca e que é importante. Você é uma pessoa que sempre olha para o lado negativo, que tem medo. Minha querida, uma vez que agora você viu, todas as vezes que isso se manifestará, ou se manifestar, você enxergará. Você perceberá. E quando perceber, você pode deliberar sobre a tua mente, não a força da inconsciência dela que te prende nessa jaula do medo, mas que te projeta na escolha de superá-lo. E aí é uma escolha da consciência e não uma escolha do medo. Você entende? Então você já percebeu, já deu o primeiro passo. Continue nele. Muito obrigado, tá bom? Um beijo para você. A nossa querida Luna manda mais algumas sugestões aqui. Flávio, parabéns, atrasado, mas coração. Obrigado, Luna, não se preocupe. Um beijo para você. Tá falando do meu aniversário do fim de semana. E ela dá umas sugestões aqui para o nome da rádio, Rádio Soma e Rádio Gente. Obrigado, Luna. Eu vou juntar esse com os nomes que o Caio, o seu marido, deu. Você também deu anteriormente. Muito obrigado. Todos estão contando aqui, tá? Flávio Vagalumes, bom dia, que bom que está de volta, sentimos falta das suas reflexões. Abraço, Luiz Rogério, de Registro em São Paulo. Obrigado, Luiz, passei pela tua cidade, meu amigo, de carro. Registro é quase na fronteira com o Paraná, né? Nessa longa viagem de carro que eu fiz, passei por Registro. Eu voltei ontem para a rádio, mas a rádio nunca para de ter reflexões, né? Mesmo quando eu não estou ao vivo aqui, tem as reprises, tem as reflexões durante as músicas, então isso a gente não abre mão. Um abraço, meu amigo, fique bem. Obrigado também, Daniel Lima, de Venturosa, Pernambuco, está nos ouvindo, manda uma mensagem. Bom dia, Daniel, tudo de bom para você, fique bem. Uma outra mensagem no WhatsApp, 5192461960, diz assim: bom dia, Flávio e todos. Eu estive ausente esses dias, mas hoje eu consegui ouvir a rádio. Você, Flávio, já estava com saudades? Muito bom ouvir você. Pode ter certeza, você faz diferença em nossos dias. Obrigado, beijos, Eliana. Obrigado, Eliana. Um beijo para você, que bom que você está de volta aqui. Tudo de bom e continue com a gente. Nós temos pouco mais de meia hora de mensagens que chegam pela manhã. Eu vou tocar uma música e daqui a pouco eu volto trazendo as próximas mensagens, os recados. Hoje poucos áudios vindo, né?
Você pode mandar 519246960 e no e-mail também. Mensagens que chegam pela manhã aqui na web radiovagalume.com, aqui no YouTube, já que o nosso programa também é depois reprisado no YouTube, em todas as redes sociais. Então, muito obrigado a todo mundo que está junto comigo, se manifestando pelo contato @webradiovagalume.com e pelo 5192461960, especialmente também para os que estão no chat, né, conversando, se manifestando. Um beijo para todos. Lembrando para todos que ouvem em uma das reprises que a única maneira de se manifestar e de participar ao vivo durante o programa em tempo real é, obviamente, no momento que o programa está sendo transmitido. Isso acontece de segunda a sexta, entre 8 e 10 da manhã, no horário de Brasília, no horário de verão, aqui pela webradiovagalume.com. Tem uma mensagem que chegou no nosso WhatsApp que diz o seguinte: Flávio, eu ouço as reprises e eu quero te colocar uma questão. Estou com minha mãe internada no hospital com um tumor muito grande nos rins e vai passar por uma cirurgia o mais rápido possível. Ela já possui um quadro de várias doenças crônicas, desde que teve a pancreatite aguda há 19 anos. Entre indas e vindas de hospitais, sempre quem cuidou dela fui eu. E, consequência disso, eu abri mão da minha vida pessoal, mas depois que as crises acabaram, eu ficava invariavelmente desempregada e dependente, e levava na cara cobranças com isso. Sofria muito. E eu e meu filho juntos. Aí vem a minha questão, ela diz. E ela diz, nem é exatamente uma questão. Essa semana, até mesmo com o dilema, que ninguém gosta de falar, até mesmo os médicos, eu acho que para não ocasionar um susto muito grande, a palavra nunca é dita às claras, câncer. Essa semana eu descobri que conseguir me libertar desse apego, de distribuir cargas, não abrir mão da minha vida, e você já conhece meu caso de desespero, falta de trabalho, etc., a doença dela não me sobrecarregou. Apesar de ainda estar preocupada, mas livre das culpas, eu consegui enxergar melhor as coisas e não me ver atrelada a elas para todos os momentos de sufoco. Agradeço a você por ter me ajudado a ver as coisas menos condicionadas e mais livres. Espero ter conseguido passar o assunto com clareza. Na verdade, eu consigo não sentir culpa por não dar tudo de mim por ela. Ótimo dia a você e Vagalumes. Forte abraço. Carla Simone, de Resende, no Rio. Carla, minha querida, muito obrigado, Carla. Eu entendi sim o que você falou. Eu fico imaginando como é que deve ser doloroso, difícil estar nessa situação, cuidando da mãe nessa condição física, ou de quem quer que seja, mas essa relação da mãe é sempre tão íntima, tão próxima, durante tanto tempo, né? E como isso vai adoecendo ou tende a adoecer, não só o físico, mas as relações. Eu conheço um caso parecido com o teu, de duas irmãs, e uma delas passou a se dedicar a cuidar da mãe. A mãe não fala, a mãe tem algumas limitações, o pai também tem algumas doenças. E eu sinto que mais por culpa do que por amor, eu não estou te considerando que seja por amor, por favor, mas que há um componente de culpa muito grande e fez com que essa senhora, a seu exemplo, abrisse mão da vida. Você me disse que tem um filho, né? Então pelo menos você tem alguma coisa, você fez alguma coisa na tua vida. Essa senhora não. Nada, não casou, não teve filho, não. Tem gente que não quer casar e não ter filho, isso não é nenhum problema, né? Mas eu sei que não é o caso dela. Não tem trabalho, enfim. E a irmã se casou, a irmã tem filhos, tal. E você vê, são irmãs gêmeas, né? Mas você vê nitidamente a diferença entre uma e outra por conta dessas escolhas. Essa relação com pais e mães, ela é muito sensível. Ela é muito especial. Ela é muito linda. Eu vou começar, não pelo seu caso específico, mas porque eu sei que tem muita gente que me ouve que tem dificuldades nesse sentido. Às vezes porque pais e mães tentam manter aquelas crianças, e agora já adultos, presos de alguma maneira no seu controle. Isso não é uma maldade necessariamente. É porque eu estou te falando como pai, né? Eu tenho um filho com 13 anos, eu já fico pensando, meu filho, daqui a pouco vai fazer 17, 18, daqui a pouco vai fazer faculdade, se quiser fazer, daqui a pouco vai viajar, daqui a pouco vai embora. E aí me dá uma coisa ruim, me dá mesmo. Mas aí eu olho para essa coisa ruim e
administro essa coisa ruim e tento entender que é um apego que eu não devo ter. Porque se eu alimentar isso, isso vai ser produzido nele, reproduzido nele. E ele vai ficar com inseguranças, vai deixar de viver a vida dele por conta de um apego meu. Então a função dos pais é ajudarem aos filhos a terem asas para voar. Filhos pássaros, filho asas, como fazem todos os mamíferos. Nós que ficamos tanto tempo assim com os nossos filhos. Os mamíferos geralmente soltam seus filhos na floresta e nem tem mais essa relação próxima de vínculo que nós temos. Não estou dizendo com isso que não devamos ter. Mas é bom perceber quando é de fato vínculo e quando de fato é força de culpa, de doença, de insegurança. Agora, isso é potencializado quando os seus pais, por exemplo, têm, como é o caso da sua mãe, um problema sério, né? E que precisa da tua ajuda. Então eu acho que existe uma diferença, e me parece que você está percebendo isso, entre ajudar e entre se mover por conta da culpa. Você não tem culpa do que está acontecendo com a sua mãe. Infelizmente está acontecendo, no entanto, isso é assim. É assim. Nós somos carne, nós somos bife, nós somos churrascos com corpos, com órgãos que acabam. Então nosso corpo vai se definhando, nosso corpo vai acabando, isso é natural para todos. Não é um karma, porque na outra vida ela foi uma cruel enfermeira que matava criancinhas, então ela está pagando. O corpo é assim. É bom que a gente entenda isso, o corpo é assim, né? Que o corpo não seja suficiente para adoecer as nossas relações, a nossa consciência, a nossa alma. Então para isso, faça o que for possível. Mas cuide de si mesma também. Quando as comissárias vão fazer o speech no avião, falando sobre os procedimentos de segurança, uma das direções é o seguinte: que se houver problema de despressurização e houver uma criança do seu lado, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, depois na criança. Isso pode parecer insensibilidade, mas se não coloca primeiro em você, a criança que vai ter menos condições de se cuidar, não vai ter condições de colocar nem nela nem em você. E os dois vão ter problemas com a falta de ar. Então, cuide de si mesmo até para que você possa cuidar de maneira equilibrada da tua mãe. Porque senão a tua culpa, que gera doença em você, gerará nela doenças também. E independentemente da situação do corpo dela, a mente não precisa adoecer. Você entende? Então, continue assim como você descreve. Faça o que dá. E dedique-se, obviamente, cuide, né, da sua mãe, mas que não seja por culpa. Não embuta culpa nisso. É melhor que você seja julgada por outros como uma pessoa mais fria do que para justificar essa expectativa dos outros, que também tem essa questão. Pessoas, de repente, próximas que não querem fazer nada, porque quando isso acontece, os parentes se afastam, os irmãos, os amigos, todo mundo vai embora, né? E para irem embora, juntam essa carga, que talvez pudesse ser compartilhada, e colocam sobre um único ser, esperando dele essa dedicação que talvez ele não possa dar. Então ficam te julgando. Fulana, você viu? A Carla não cuida da mãe, porque a Carla... E ninguém faz nada, né? Então não tente se justificar para essas pessoas. Seja livre com a tua consciência e faça conforme ela te orientar. Tá bom? Tudo de bom para você, para sua mãe, para o teu filho, tudo de bom. Obrigado pela sua mensagem. Flávio, bom dia, daqui de Blumenau, abraços, e ainda permanece meu sonho de te conhecer, o nosso querido Marcos. Obrigado, meu querido Marcos, ainda haverá oportunidade sim. Tudo de bom, meu amigo. Passei perto de Blumenau, lembrei de você, do Adriano, vagalumezinhos que participam sempre aqui da rádio, e um dia haverá a oportunidade sim, tá bom? Tudo de bom para você. Flávio, eu sou a Débora Ellen Rodrigues de São Paulo, mais uma sugestão para o nome da rádio, Wave. Web Rádio, abraços, Wave. Legal, Débora. Vou anotar no meu caderninho aqui. Eu já estou com um caderninho cheio de nomes aqui. Vou colocar o Wave também. Muito obrigado, um beijo para você, tudo de bom. Tá legal? Vou fazer o seguinte, eu vou tocar mais uma música e aí eu volto com as últimas mensagens de hoje aqui do nosso encontro pelo rádio. Portanto, mande a sua pelo contato@webradiovagalume.com ou pelo nosso WhatsApp 5192461960. Na sequência, a última parte do Mensagens que Chegam pela Manhã de hoje. Agora há pouco eu estava respondendo a Carla, né? Aqui no ar você ouviu a história da mãe dela, da culpa e tal.
A Carla tá ouvindo e mandou um retorno pra gente aqui, ó. Flávio, eu tô acompanhando aqui agora. Hoje deu certo. Ela tá voltando do hospital para o descanso, né? Porque ainda vai ser marcada a cirurgia para retirada desse tumor. Mas eu tô aqui acompanhando você e você me emocionou. Você foi direto ao ponto do que eu precisava. Tá bom, meu querido? Um forte abraço, um bom dia para você. Tô aqui pensando nos nomezinhos também. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Um bom dia a todos. Carla, minha querida, muito obrigado. Eu fiquei feliz de receber seu retorno aqui. Que coisa boa. Que bom é sentir na tua voz leveza, né? E eu estava pensando nisso agora também, enquanto a música estava tocando. Quantas intermediações estão entre nós e as pessoas que nos relacionamos, né? E a gente não percebe. Isso faz com que muitas vezes a gente não se relacione com as pessoas. E mesmo pessoas muito próximas. Muitas vezes a gente se relaciona com as nossas culpas. A gente se relaciona com os nossos medos. Aliás, eu acho que na maioria das vezes, apesar de estarmos com tanta gente, falando com tanta gente e tal, mas no fim das contas, nós estamos sempre, de um jeito ou de outro, nos relacionando com a gente. As pessoas são mídias, são meios para isso. Mas são poucas as vezes em que as pessoas, de fato, se relacionam. Porque para que assim seja, não pode haver entre nós distanciamentos como, por exemplo, a culpa, como, por exemplo, a necessidade de ter poder sobre o outro, controle, né? As mágoas, as hostilidades, isso nos afasta. Então tem gente que está junto, caminhando na mesma calçada, dormindo na mesma cama, morando no mesmo quarto, na mesma casa, mas estão a muitos quilômetros de distância, porque entre elas não há conexão. O que nos vincula é a conexão, o que nos vincula não é necessariamente a presença física, é a conexão. Isso faz com que pessoas que, às vezes nós aqui mesmo, entre nós aqui na rádio, né, que fisicamente, na maioria, não nos conhecemos, mas espiritualmente sim, em consciência sim, ainda que haja nesse processo de vínculos, distanciamentos, diferenças, contrastes, obviamente, as pessoas não são iguais, as pessoas não pensam da mesma maneira, mas isso é lindo, sabe? Por isso vale muito a gente enxergar, não só nesse caso seu, Carla, né, mais exponencial, mais gritante e tal, da tua mãe, mas nas relações do cotidiano, a partir do que elas são intermediadas, né? Que tipo de expectativa nós projetamos sobre o outro? E eu não estou dizendo aqui que as expectativas não devem acontecer, mas elas devem ser iluminadas pela consciência, porque se ela for demais, ela vai sobrecarregar e fará mal ao outro e a você mesmo. Né? Quem se relaciona, como ontem eu postei uma pequena frase no Facebook que falava um pouco sobre isso. A frase dizia assim: os verdadeiros vínculos não precisam de muitas vozes, de muitas afirmações, de muito palavrório. São os que, no silêncio, se afirmam e, às vezes, até na distância, se enobrecem. Se a gente começa a entender isso como vínculo, como relação, então, seja os que estão longe ou os que estão próximos, a relação ganha em significados. Porque não é mais a intermediação invisível, as sombras que eu não vejo, que me vincularão ao outro e fará com que eu combata no outro o que eu não quero combater em mim. Essa é a razão de muitos desgastes e muitas separações de amigos, de casais, de parentes, de mãe e filho, de pai e filho, enfim, de pessoas que se amam muitas vezes, mas não querem perceber que estão combatendo no outro a si mesmos. A gente faz isso com as pessoas que se relacionam com a gente faz isso com a sociedade, a gente faz isso com as questões sociais e obviamente que tem muita coisa complicada na vida, tem muitas coisas que a gente gostaria de mudar, né? Mas quantas vezes a gente faz essa transferência sem abrir os olhos para perceber que esses dilemas combatidos com dedo em riste e palavras de ordem, na realidade existem em mim. E quanto mais eu afirmo que está pro lado de fora e combato com energia hostil, energia ranzinza, energia raivosa, esse, abre aspas, mal pro lado de fora, mais ele se enraiza, mais ele se afirma pro lado de dentro.
Porque eu sinto que eu estou combatendo, eu sinto que eu estou fazendo algo para aquele incômodo que está em mim, mas enquanto eu não quero encará-lo, né, e reconhecer que esse incômodo sou eu, então ele ganhará musculatura. Eu estou brigando para o lado de fora, para uma situação que está presente, que está acontecendo constantemente para o lado de dentro. Essa é uma dinâmica presente na vida de todos nós. Você, por exemplo, que está me ouvindo agora e concordando comigo, não sinta que está fora dessa reflexão. E muito menos aponte para fulano ou fulana dizendo, tá vendo, fulano ou fulana é assim. Não, eu sou assim. Eu estou falando eu, Flávio. E eu imagino que você também seja, porque nós somos humanos. E esse processo é muito sutil. A gente faz essa transferência corriqueiramente, cotidianamente e de uma maneira muito disfarçada para nós mesmos. Hoje eu tenho, desde o começo do programa, insistido na importância da gente se ver. Não é mudar a maneira como eu vejo o mundo, não é mudar a maneira como eu vejo as pessoas, como eu vejo Deus, como eu vejo as crenças, a religião. Não é isso. Não é a filosofia a mais que eu vou ter, não é porque eu estou na filosofia X que é pior do que a Y, então vou mudar aqui de filosofia, de religião, porque agora eu verei. Enquanto eu continuar nesse processo de transferência, eu não vou parar para assumir que esse mundo que eu estou tentando encontrar no lado de fora é uma representação do mundo do lado de dentro. E nada melhor do que as relações, né, do que os contrastes, do que os embates, para que então eu perceba. Isso é absoluto. Sem isso eu não me veria. Isso é absolutamente importante para que eu tenha clareza do que está acontecendo aqui dentro. É o exemplo que eu dei do amigo. Eu acho que eu dei esse exemplo só na transmissão do... Foi só na transmissão do Facebook, eu não dei aqui na rádio. Mas é um querido amigo meu que comentou comigo que há algum tempo ele teve um problema com um acidente de trânsito, né? Bateram no carro dele e fugiram. Ele teve um prejuízo grande, era um carro de luxo, e tempos depois ele descobriu que essa pessoa que fugiu era uma pessoa importante ali na cidade. Então ele ficou chateado com isso, claro, né? E o tempo passou. Aí ele me contou que 10 anos depois, essa pessoa que bateu no carro dele voltou no trabalho desse meu amigo, sem saber, né? E começou a puxar papo, e ele imediatamente reconheceu. E aí disse para esse homem, falou, vem cá, você não está lembrado de mim? O cara, não. Pois é, você lembra um acidente assim, 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 assim? Era eu. Aí o cara lembrou. E esse meu amigo disse para esse homem, perguntou, né, questionou, por que você fugiu? Né? O que houve? O que aconteceu? E disse que o homem ficou meio gaguejando e tal, e ele falou assim, olha, é melhor você ir embora daqui antes que eu fique nervoso. E aí esse meu amigo contou essa história dizendo, você vê como o mundo dá voltas, né? Você vê como as coisas são, agora o homem voltou. E eu disse a esse meu amigo, porque ele é meu amigo. E porque ele é meu amigo, eu tenho que dizer o que eu vejo, o que eu percebo. E eu disse ao meu amigo assim, olha, mais do que a história do homem, eu presto atenção na tua história nesse caso. E o que me indica é que a vida não trouxe esse homem para que você desse nele um tapa com luvas de pelica, mas trouxe esse homem para que você enxergasse que durante 10 anos essa história estava em você. Não é o homem, não se trata do homem, se trata de você. Você cultivou isso durante 10 anos, ainda que não estivesse pensando nisso, mas isso se instalou em você, e mesmo que não estivesse alimentando esse pensamento objetivo, estando em você, irrigou para outras atitudes da sua vida, outros pensamentos, outros maus humores, enfim, sem que você soubesse, mas alimentado por algo que há 10 anos ficou. Você deixou que ficasse ali. E aí meu amigo disse mais ou menos assim, olha, mas eu não acho que eu tinha que dar flores para esse homem, eu não acho que eu tinha que passar a cabeça na mão desse homem, eu acho inclusive importante que a gente não deixe as coisas passarem para o mundo melhorar, e, enfim, e deu algumas justificativas. Eu disse, olha, você está justificando para você, não é para mim, são justificativas para você, o fato é que isso estava lá. Esse homem certamente não saiu melhor dessa história. O que você fez foi só extravasar. Não estou dizendo que deveria ou que não deveria. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Não estou dizendo que você deveria ter feito. Eu só estou te mostrando que isso ficou durante 10 anos em você. E talvez não seja o ideal a gente alimentar durante 10 anos algo que nasceu numa situação como essa, né? Então a gente não percebe o que esse meu amigo, por exemplo, ele teve a chance nessa situação de se ver. E se ele ficar se justificando, ele não vai ter essa oportunidade.
Ele não vai reconhecer para ele, não para mim ou para ninguém, mas para ele essa situação e então caminhar, e então melhorar a partir dela. É o exemplo do meu amigo, mas eu tenho os meus, você tem os teus e nós temos os nossos, sempre. A vida vai nos dando oportunidades o tempo todo nas nossas antipatias, nas nossas causas, nas nossas justiças, nos nossos medos, culpas, alegrias, enfim, esperanças, sonhos, expectativas, oportunidades para nos vermos. Se você entender tudo isso como uma manifestação de quem é você, já que no espelho eu não sou capaz de entender, já que me analisando assim, de maneira superficial, serei sempre parcial, né? Eu preciso dos contrastes para que então me veja na imparcialidade de quem sou. É por isso que a maioria de nós tem muita dificuldade de falar sobre os efeitos, sobre as falhas. A maioria de nós, se perguntados, né, qual o seu defeito? A gente fala, não, o meu defeito é a sinceridade. O meu defeito é que eu sou muito trabalhador. Ninguém fala. Ninguém está afim, não precisa falar para mim. Né? Isso aqui não é um confessionário, não é essa necessidade, mas para si mesmo. Assuma-se. Reconheça-se e então, como eu disse para a vagalumezinha mais cedo, iluminando aquilo que você não gosta em você, é a única chance que você tem para enxergar. E ao enxergar, para mudar. Enfim, eu me estendi aqui nesse comentário, mas acho que vale, né? Um beijo para Carla. Flávio, onde você postou a frase que acabou de falar sobre a conexão com o outro? Bom dia para todos, Gilu. Gilu, essa frase está no meu blog, no flaviosiqueira.com. E está no Facebook, no perfil e na fanpage. Ela está se referindo à frase que eu li agora. Os verdadeiros vínculos não precisam de muitas vozes, muitas afirmações, muito palavrório. São os que no silêncio se afirmam e às vezes até na distância se enobrecem. Tá bom? Tá nesses canais, é só acessar. Um beijo para você. Mais uma mensagem do WhatsApp. Flávio, eu peço que você mande um abraço, da minha parte, para Carla e para a mãe dela, a Carla que participou agora, né? Você disse bem, o corpo adoece, mas a alma é muito mais que um corpo que adoece. Desejo que a Carla aproveite essa oportunidade importante, de um momento cheio de significados, para resgatar a relação dela com a família e sua mãe. O que seria da vida se não pudéssemos cuidar de uma pessoa querida num momento tão significativo como esse? Abraços para Carla, da Sônia, da Itália. Muito obrigado, Sônia. Isso me lembra o caso de uma vagalumezinha. Eu contei isso aqui na rádio, que há algum tempo me mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo assim, eu tenho muitos problemas com o meu pai, nunca tivemos uma relação próxima, não sinto afeto por ele, né? E o meu pai está doente, ele tem câncer, ele é diabético, tem câncer, me parece que tinha uma outra doença, nitidamente já estava no estágio avançado, e aí ela me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, meus pais me chamaram nesse feriado para irmos à praia, ela não mora com os pais, e eu estou na dúvida, eu não quero, eu vou para quê? Para fingir uma coisa que eu não sou? Eu vou para quê? Não sinto afeto, né? E eu dizia para ela, olha, você não é obrigada a sentir afeto mesmo. E eu não acho que deve alimentar culpa por conta disso. Mas o fato é, teu pai, reconheçamos, não tem mais muito tempo de vida. Logo, logo ele vai. Você é nova. Daqui a pouco você vai levar isso para dentro de você, exemplo do nosso amigo do acidente de carro, vai cultivar um negócio que você não vai ver. Que tem a ver justamente com essa desconectividade com a tua origem, teus pais, né? Então você não precisa ser amiga do teu pai. Não precisa forçar uma relação que não foi criada em você até por ele. Essas relações de filhos distantes de pais, geralmente, são de um jeito ou de outra, voluntário ou involuntariamente, produzidas pelos pais. Mas enfim, não se trata de também arrumar culpados, não é isso. Mas você está tendo uma oportunidade nesse fim de semana de estar próximo. Mesmo que você não resgate tudo isso, esteja próximo. E mesmo que não seja amizade, mas a proximidade para que você entenda o teu pai. Porque quando ele for, você não vai poder entendê-lo. É preciso entendê-lo. E falando de mim, assim, eu entendi muitos erros do meu pai, por exemplo. Estou falando eu, Flávio, né? Quando eu me tornei adulto, quando eu me tornei pai, quando eu passei a me relacionar mais próximo com ele. Né? Meu pai sempre foi um cara com muita dificuldade de demonstrar afeto e tal. Enfim, eu não me lembro de nenhuma fase da minha vida que meu pai me deu um beijo ou me abraçou.
por exemplo. Ele sempre foi muito frio nesse sentido, diferente da minha mãe. Mas hoje meu pai é meu amigo, né? Não que não tivesse sido em nenhum outro momento, mas hoje eu me relaciono com ele não como filho que tem algum tipo de mágoa, mas como amigo que entende as falhas do amigo. Então todas as vezes que a gente se encontra, que eu vou a São Paulo, eu faço questão de vê-lo, e nós nos encontramos e nós conversamos muito, tal, e eu vejo ali a humanidade daquele homem que tem erros, que tem acertos, que tem falhas, que, enfim, como todos nós, né? É muito importante a gente estabelecer essa relação com os nossos pais, porque o dia que eles forem, o meu pai está com 70 anos, o dia que eles forem, fica essa lacuna, fica esse vazio, fica. Não só com os pais, como com os filhos e com as pessoas próximas a nós, até nas separações de casais. Isso é um negócio que eu costumo dizer muito, assim. Casais que um dia foram apaixonados, que se amam, tal, mas por alguma razão se distanciaram. Bom, isso faz parte, isso existe, isso está dentro, isso deve ser levado em consideração. Mas não por isso a distância deve ser feita a partir de hostilidades. Às vezes eu vejo casais inimigos, sabe? E eu fico pensando, caramba, um dia eles foram amigos, um dia eles se amaram, um dia eles quiseram estar juntos, um dia um se propôs a cuidar do outro. Pô, então assim hoje, né? E eu fico pensando nisso. Até para que a separação aconteça é necessário que haja amor. Por isso um casal, por exemplo, que está em vias de separação, é preciso, na minha opinião, que antes que a separação se efetive, é claro que há casos e casos, em alguns a urgência é mais pontual e outros menos, mas tanto faz. Eu acho que o amor, mesmo que não seja o amor conjugal, que é alimentado pela aproximação romântica tal, mas o respeito, o amor deve existir, para que a separação não crie outras feridas, outras mágoas, outras cicatrizes, que serão às vezes piores do que aquele casamento que já não estava bom. Agora os dois carregarão uma dor, uma cicatriz, uma ferida aberta, e apontarão eternamente para o outro como responsável por aquela ferida que na realidade foi criada por você mesmo, ainda que o outro tenha contribuído. Por isso eu acho importante que a gente, enquanto é tempo, restabeleça os vínculos em sobriedade, em equilíbrio, em amor, para que depois a gente não carregue aquilo que não poderemos mais resolver, pelo menos não de uma maneira mais simples, né? Tudo pode ser resolvido, mas às vezes fica mais difícil quando a pessoa já não está aqui. Não se trata de uma questão moral. Eu não estou dizendo é justo, é injusto, é certo, é errado, é melhor ou pior. Eu estou falando da nossa saúde interior e da nossa capacidade de nos enxergarmos. Flávio, tudo na paz, garoto? Pensei em umas sugestões de nomes para a rádio, Espaço Livre, Pássaro, Abraços. Enfim, é o nosso querido amigo que manda a mensagem aqui. Deixa eu achar o nome dele. No 5192466960. Ih, tem tantas mensagens dele aqui que eu... É o Paulo Maurício. É o Paulo do Japão. Ô, Paulo. O raio para você. Faz tempo que você não manda mensagens aqui, meu amigo. Obrigado. É que às vezes as mensagens vão se sucedendo e aí eu vou perdendo os nomes, fica lá atrás, enfim. E eu não salvo aqui, né, os contatos de quem manda mensagem, senão meu celular não rodaria. Muito obrigado por essa reflexão. O nosso amigo nos manda aqui. Na verdade, chegou uma mensagem antes. Obrigado pela resposta hoje. Vale sim, cara. Acordei pensando no cara que fez isso comigo também, que bateu e fugiu. Ele está comentando sobre a situação que eu falei do acidente ali, né? Graças, estou bem, ainda cultivando esse pensamento, igualmente ao teu amigo que você comentou. Ele manda até fotos do carro dele totalmente destruído por isso. Você sabe, o meu amigo, e só complementando a mensagem dele, ainda assim eu não carrego isso comigo por muito tempo. Tive prejuízo, resolvi não entrar na justiça, mas às vezes eu me culpo por isso. Tu me ajudou muito hoje, é o Sebastião. Meu querido, eu reconheço, né, que o sentimento naquele momento de raiva, de injustiça, é natural, né? Eu não estou propondo aqui super homens e mulheres que não sentem, que não se afligem diante das situações. Isso é humano, isso é natural. E é por isso mesmo que cabe a nós enxergarmos isso e administrarmos e não deixarmos que esse tipo de sentimento crie raízes na gente. Porque uma vez que um sentimento, por mais justificado que seja, isso não é de alguma maneira liberar o outro, não é dizer que o outro não tem responsabilidade. Não se trata disso. Mas por mais justificado que seja o seu sentimento de ter sido injustiçado, pode ser absolutamente justificado, isso vai fazer mal em você, isso vai enraizar em você. E acredite,
um sentimento assim, pro bem e pro mal. Tudo aquilo que a gente cultiva dentro da gente, pro bem e pro mal, não fica direcionado só naquilo. Eu posso me relacionar contigo e a minha relação contigo me inspirar demais. E eu ficar muito feliz. Essa inspiração e essa felicidade se projetará em outras direções também e isso fará bem. Agora, o contrário, se você me fizer mal, esse mal que me habitará também se projetará em outras direções. Por isso é importante que a gente cuide dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas reações, inclusive diante das injustiças. Como a gente sempre está querendo se auto-justificar, eu já sei que tem gente pensando assim, por isso responderei. Gente dizendo, se for... foi o caso do nosso encontro em São Paulo, da mulher que ficou brava, quase me bateu, me atacou, gritou, me xingou de tudo tal. E parte da indignação dela tinha a ver com isso. Ela dizia assim, nós estamos num momento horrível do país e tal. E ela foi dando ali a posição política dela e dizendo, e você com esse papo de tudo é relativo, de jaquete, de não sei o quê. Na cabeça dessa mulher, assim como de muita gente, quando eu digo isso, eu estou propondo a acomodação. Alguém pode me ouvir dizendo, você está dizendo para não alimentar esse tipo de sentimento em relação aos outros, então você está absolvendo o outro, e onde estará a justiça? Olha, meu querido, eu acho que há 1 milhão de jeitos de fazer justiça. Pessoalmente, não é o meu objetivo na vida. Eu não sou assumidamente justiceiro. Eu não estou aqui para fazer justiça, até porque eu te confesso, com toda a humildade e com toda naturalidade, que eu tenho muita dificuldade em saber mesmo o que é justo e o que é injusto, o que é certo e o que é errado. Mesmo. Eu tenho os meus parâmetros, eu tenho a minha ética, claro que sim, mas ela não é tão invasiva, ela não é tão absoluta assim, a ponto de apontar ela na tua direção e dizer que você deve se enquadrar na minha ética, no meu valor. Portanto, eu não me sinto responsável por julgar ninguém e por necessariamente melhorar ninguém. É o que eu falo até do meu trabalho. Eu não estou aqui para melhorar as pessoas, eu estou me melhorando. E enquanto eu me melhoro, você, caminhando comigo, pode de alguma maneira ser tocado por isso e melhorar também no seu mundo, no seu olhar, que não representa, não significa ser igual a mim. Né? É só te alimentar a possibilidade de pensar, te estimular a ser livre nesse sentido para que você chegue às tuas conclusões. Então, no fim, a gente sempre está tratando da gente. Não se trata de justiça ou injustiça. E mais, eu entendo que em alguns casos específicos, a própria justiça, né? Enfim, posturas que a gente vai tomando na vida que requerem da gente um posicionamento que, em última análise, vai se projetar em direção às justiças. Quando nós vamos votar ou não votar num candidato, as manifestações, as nossas opiniões políticas, pessoais e tudo mais também tem esse parâmetro. Agora, é diferente quando o meu sentimento antes de ser de justiceiro é de ser um ser consciente, é de ser um ser em amor que não vive preocupado em fazer justiça em relação ao outro, à vida ou ao mundo, mas em relação ao que é. Eu sou absolutamente crítico. Por isso, quando às vezes alguém vem me fazer críticas duras ou críticas com ódio, com hostilidade, eu falo, não se preocupe, porque o maior crítico do que eu faço sou eu. Eu estou sempre me revisando, sempre me analisando, sempre me questionando, justamente por isso, para que eu me mantenha, na medida do possível, íntegro no meu caminho. Portanto, eu estou cuidando de mim. E logo, fazendo assim, os meus parâmetros de justiça, de amor, enfim, continuarão fragmentados e relativos como sou. No entanto, partirão de outra referência. A referência de quem se revisa e, antes de qualquer coisa, quer ser amor e não ser justiça. A justiça é decorrência do amor e não o contrário. Não é sendo justo ou tentando ser justo ou priorizando ser justo que eu amarei. Agora, amando e sendo amor, naturalmente serei justo. Essa percepção é fundamental na dinâmica das nossas relações, sejam elas quais forem. E acredite, o tempo todo a vida vai nos dando oportunidades para que a gente enxergue esta incômoda realidade. E a gente vai chegando ao final de mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui na nossa web radiovagalume.com. Um beijo para todo mundo, valeu, obrigado pelos nomes que estão chegando aqui. Já são muitos, são nomes, alguns são ótimos, outros eu vou pensar um pouco mais.
muito obrigado. E obrigado você também, o quietinho, quietinha que está aqui, que ainda não se manifestou, mas um dia se manifestará. Espero que você faça isso assim que se sentir à vontade. É bom saber que você está me ouvindo aqui também. Um beijo para quem está no chat da rádio. Fiquem bem. Muitos queridos e queridos amigos e amigas que estão lá batendo papo. Acabou? Pergunta Sol. Acabou, Sol. Mas volta. A rádio volta, o programa volta, a rádio continua, a rádio não acaba. A rádio, músicas e reflexões 24 horas por dia. E esse programa volta nas reprises às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã no horário de Brasília. Não se esqueça também do Mundo Incrível, do nosso querido Antônio Pereira, que originalmente vai ao ar às 7 da manhã no horário de verão. Segunda a sexta, aqui na Web Rádio Vagalume. E depois reprise às 7 da noite. Se você está ouvindo de manhã ou a reprise da tarde, não perca hoje às 7 da noite, no horário de verão, Mundo Incrível, com o nosso querido Antônio Pereira. Olha, no mais, se cuida, que você reflita sobre tudo que nós conversamos aqui e que essas reflexões possam, no mínimo, te movimentar. Tirar de onde você está agora, não porque aí onde você está seja um lugar ruim, não é isso, mas é porque a vida é feita de movimentos. É como uma perna parada necrosa. Ela precisa do movimento. Estar parado não é mal, é bom. Mas ficar parado o tempo todo necrosa. Então, que você possa se movimentar no exercício de pensar. E o exercício de pensar pode ser muito construtivo se ele parte do entendimento de que é importante se conhecer, se enxergar, se vasculhar e entender que a maioria das suas opiniões em relação a mim, em relação à rádio, em relação ao teu amigo e à tua amiga, ao teu marido e à tua mulher, ao mundo, ao teu chefe, à política, ao que quer que seja, tem como referência você. Você pode dizer que tua referência é Deus, é a Bíblia, é a religião, é o sei lá o quê, mas a tua referência de Deus, de Bíblia, de religião é você. Então você sempre está partindo de você. Enxergue-se para que o seu horizonte se amplie e para que a sua consciência se aprofunde. Que assim seja entre nós. Um beijo para você e até amanhã às 8 da manhã no horário de verão em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.